fazer alguns comentários. Ó, a Luana disse que gostaria de estar na Nova Zelândia. Quando você comentou dos golpes, o Pablo comentou o vídeo Mianmar, É. caso Mianmar. Eu disse que a gente está precisando de um exílio emergencial. Mas, infelizmente, né? Infelizmente, nós temos aí que enfrentar o que está aí, né? Infelizmente mesmo, que é o que eu estava dizendo, quer dizer, a vida, nós interferimos muito pouco sobre a nossa vida individual. Se vocês analisarem cada um, quantas decisões tomamos sem ter uma capacidade de liberdade de escolha? Que nós somos induzidos e vamos decidindo, como diz assim, vamos sendo levados, né? Vamos sendo levados por uma multiplicidade, multilateralidade de relações na qual nós estamos inseridos. A grande questão é essa, né? Quer dizer, a vida não é resultante das minhas vontades, dos meus desejos. Eu desejaria viver numa sociedade sem classes, fraterna, etc, etc. Mas sei que isso é resultante de uma construção neste processo histórico. Então, infelizmente, a realidade é essa, né? E a realidade é muito dura. Né? Me angustia, eu pessoalmente, fico muito angustiado no cotidiano, ter que ficar em isolamento, ter limites na minha intervenção social, para enfrentar esse genocídio que está ocorrendo no país. Então, isso me angustia. Agora, encontramos como saída alternativas. Primeiro, alternativa de trabalho, que é utilizando o que esse processo civilizatório da nossa espécie produziu, instrumentos de grande qualidade, que produz, ao mesmo tempo, muito lixo, produz violência, incentiva violência, incentiva agressões, mas também nos permite estar aqui agora conversando. Então, estar utilizando as chamadas mídias sociais, os instrumentos existentes através da internet. E como eu tenho uma opção de construir vida com dignidade, uma vida mais igualitária, eu tenho que procurar utilizar da melhor forma possível aquilo que o projeto civilizatório da espécie me permite, né? E à disposição de vocês. Então. Eu acho que aí entra o papel da organização popular, né? Como você mencionou, talvez o que há de procurar na Comuna enquanto lição também passe por aí, né? A gente pensa nos golpes de Estado da América Latina e vê as diferenças de reação a golpes de Estado que aconteceram, né? Quando a gente se coloca nessa equação, dá a sensação de que a nossa reação foi a mais desorganizada possível, em comparação com as demais. Quando você menciona Bolívia e Venezuela. O Marcel está aqui comentando também. Deixa eu ler o comentário dele para nós. Marcel, se você quiser usar o microfone, fique à vontade, tá? Ele disse: é triste as pessoas olharem para si, se iludirem com as coisas da vida, deixar-se levar por quem tem mais condição financeira. E hoje, ter cuidado com o que dizemos e falaremos. É interessante assim também, o Silvio, especialmente no início da sua fala, a Eunice comentou que o Brasil nunca esteve perto de ser um paraíso, mas agora parece que estamos no fundo do poço. Como o senhor analisa toda essa violência institucionalizada? Um ensinamento inquestionável da história da nossa espécie nesse processo civilizatório é que, de forma mais consciente ou não, ou inconsciente, vocês que são estudiosos da história, constatam, percebem, divulgam que, desde o momento em que a desagregação da comunidade primitiva e o surgimento das diferenças sociais, do que vai configurar na existência das classes sociais, e na submissão, exploração de classe, tem um segmento dessas parcelas da sociedade que, além de ser explorada, passa a ser oprimida, que são as mulheres. E nesse processo, que aí eu diria assim, de exploração e opressão, porque ela vai além da exploração, da produção, do sobretrabalho, do trabalho excedente do escravo, do servo,
ou da mais-valia, ela está também associada a um processo opressivo. E esse processo opressivo atinge, historicamente, primeiro, as que nós chamamos mulheres, né, o sexo feminino. Isso vai nos ensinando, e aí vocês, como historiadores, sabem melhor do que eu, que há reações a essa exploração e essa opressão. São individuais, são coletivas e atingem grandes vultos. As guerras que nós registramos historicamente, de domínio, de dominação, de exploração, de opressão, ela produz também o seu contrário. Então, não terminou a batalha, o vitorioso é vitorioso e se afirma definitivamente, porque senão os impérios não cairiam. E talvez eu registrar um primeiro momento, talvez não com um nível de consciência muito baixo, que foi a revolta dos escravos em Roma, que está aí expresso, tem todo um debate se existiu ou não existiu, aí está registrado, foi de Espartacus. E aquilo ali é uma explicitação de como a reação individual leva a uma ação coletiva. E se formos pegar historicamente, depois, posteriormente, diria que a grande novidade, de forma mais organizada, mais estruturada, ela é que fruto da Idade Moderna, da Revolução Industrial, que é o surgimento das associações e dos sindicatos, né, de trabalhadores. Então, vocês vejam que daquelas revoltas que sejam individuais, de um grupo, ou seja, de classe, ela está inserida nesse processo histórico. Então, não temos como negar esse processo histórico, e não aprender e buscar as suas lições e ensinamentos. Porque eu estou convencido, todos nós estamos convencidos, individualmente, nem a solução dos problemas que nós enfrentamos cotidianamente nós conseguimos. Então, quando a gente necessita satisfazer determinados interesses, atingir determinados objetivos, nem sempre a gente consegue fazer isso individualmente. Então, nós temos que buscar o quê? Nós temos que buscar o outro, que seja na família, que seja no local de trabalho, ou seja, nós o quê? Nós somos pressionados, existimos enquanto indivíduos, enquanto manifestação, mas só existimos enquanto dotados de sociabilidade. Daí a organização, em qualquer nível, para atingir objetivos e interesses, ela é fundamental e decisiva. E a nossa experiência, o nosso projeto civilizatório, reafirmou isso com o surgimento das primeiras associações e de sindicatos, que tinha como objetivo atender necessidades individualizadas das categorias, dos trabalhadores, do proletariado, mas que se configurou o quê? Configurou em uma organização mais ampla, que foi se ampliando, se transformou em uma organização poderosa, e que hoje está sendo golpeado. Por que os sindicatos estão sendo golpeados? Se formos entender que nos marcos da sociedade burguesa capitalista, institucionalmente, constitucionalmente, o sindicato é um aparato de conciliação de classes. Mas por essa realidade ser contraditória, nem sempre o sindicato funciona como esse instrumento de conciliação de classe e de submissão dos trabalhadores aos seus exploradores. Sendo a realidade multifacética e multilateral, as contradições se manifestam, inevitavelmente. Daí a agressão virulenta aos sindicatos, atualmente, que querem dizimar e eliminar os sindicatos. Esse é um elemento importante disso, que é o indivíduo existir conscientemente, com conhecimento científico, neste processo no qual ele vive, ele está inserido. Então, a organização proletária, a organização popular, a organização das mulheres, a organização dos seres explorados e oprimidos é um elemento decisivo e é fundamental. Só que, ao lado disso, se é multilateral, multifacético e tem uma visão de totalidade, isso que nós estamos falando se insere neste contexto de organização institucional da sociedade. Nós chegamos no processo histórico, e no Brasil,
a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são formas de organização para manter, reproduzir e perpetuar a exploração e a dominação de classe e a opressão. Então, veja, nós estamos aqui, hoje, numa luta condenando o genocídio, querendo mais vacina, direito à vida. Para ter direito à vacina, à vida, tem que entrar como elemento intermediador disso, o que nós chamamos de, genericamente, Estado, que está corporificado no Executivo, no poder ao nível da federação. Esse que deveria realizar esse equilíbrio, ele tem uma posição o quê? De defender o darwinismo social e ter uma prática genocida. As contradições se acirram mais, porque tem setores exploradores e opressores que vão compreender, não é simplesmente por religiosidade, por boa vontade, eles vão compreender que a própria existência deles está ameaçada, porque o Covid chegou através de pessoas abastadas que vieram do exterior e que agora generalizou. Então, ele atinge não só aqueles que estão em tempo de aposentar, nós que somos velhos, né, ultrapassados, que devemos ser jogados nas tumbas, atinge também outras pessoas. Então, isso gera uma série de contradições. Não sei se eu estou me alongando, estou tentando desenvolver o raciocínio aqui. Eu acho que é isso, né? A gente pensar também que as instituições, na medida em que a gente vê a institucionalização da violência, não se trata, na verdade, puramente de uma disfunção das instituições, mas de uma expressão mais crua daquilo que elas defendem, porque são criadas para defender, né? Como você comentou aí sobre os três poderes. Então, veja, essa institucionalização naquilo que nós chamamos de Estado, que, segundo a concepção burguesa capitalista, são formas de organizações de manter o equilíbrio social e submeter a maioria da população aos interesses da minoria. Nesse momento de pandemia, os bancos estão tendo lucros exorbitantes. A Vale do Rio Doce está tendo lucros exorbitantes. O agronegócio está tendo lucros exorbitantes. O Estado, se tivesse sendo gerenciado por alguém que não fosse genocida, seguidor e praticante do darwinismo social, o que ele deveria fazer? Era investir na generalização da vacinação em grande escala e garantir as condições de vida para os setores explorados, para os setores miseráveis da sociedade e para o pequeno e o médio negócio. E isso que não está sendo feito, ou se tenta se fazer de forma muito mal, né, mas através de pressão, o Estado, organizado dessa forma, ele deixa de ter sentido, ele começa a ser questionado. Como temos aqui um processo de contradições e de lutas que está sendo dirigido para o processo eleitoral, mascara o caráter de classe, o caráter genocida que está sendo praticado. Então, cria uma falsa ilusão de que em 2022 nós podemos mudar essa situação. Mas isso não é fácil, porque isso depende da intervenção individual, coletiva de cada um que queira construir, nós estamos falando do passado, do presente, que queira construir esse futuro. O grande instrumento que nos impede de ter uma vida feliz, com dignidade, uma sociedade mais igualitária e mais justa, é esse aparato estatal, esse conjunto de leis que nós chamamos de Estado, que está dividido em três poderes. E neste momento, e segundo a Constituição, e neste momento, o que está sendo movido? O aparato repressivo, como foi a chacina no Rio de Janeiro, ontem. Então, são elementos que não ocorrem por acaso. E quem desenvolve essas ações, se não tem a consciência do conjunto dessa totalidade, ele tem consciência dos seus interesses mais imediatos, seus objetivos mais imediatos. Então, as ações deles são ações conscientes. Não caímos em ilusão. E o objetivo desses que estão aí é perpetuar-se no poder, perpetuar o genocídio. E nós que já estamos nessa idade temos que tomar cuidado para não sermos um número a mais na redução dos gastos da Previdência.